Boa tarde a todos. Que Jesus, o divino amigo e mestre de todos nós, possa nos abençoar e nos fortalecer. Sempre que lembramos de Jesus, lembramos do amor, lembramos dos seus ensinamentos, da sua palavra, sempre nos estimulando ao crescimento e ao fortalecimento. O Mestre é tudo de bom em nossas vidas. Quando conseguimos trazê-lo em nossos corações, nos sentimos fortalecidos, nos sentimos melhores, com condições de enfrentarmos os desafios da vida. Sem o Mestre, parece que ficamos à deriva, envolvidos tão somente nas questões materiais. Ela não nos dá a substância que necessitamos para que a gente possa lutar e sair mais vencedores dos desafios que a vida nos exige. Ele tem a misericórdia, esse sentimento que no seu mais profundo, nos fala da compaixão, da empatia, que temos que ter diante do sofrimento alheio, do sofrimento dos outros, de nossos irmãos. Isso nos motiva a auxiliá-los, a tentar algo realizar para que possa minorar, reduzir isto que ele esteja sentindo. A misericórdia é um tema que nós conversaremos nesta tarde. E para tanto, recorremos à narrativa de Marcos e Lucas, que nos fala que Jesus, já se aproximando daqueles momentos difíceis, vão com os seus discípulos em direção a Jerusalém, passando antes pelas cidades ao sul, e Jericó era o local onde ele se encontrava, junto e caminhando com os seus discípulos, e uma pequena multidão o seguia em direção a Jerusalém. Em Jericó, existia um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu. Ele era um cego. Estava ali pelos caminhos, mendigando. Quando escuta a multidão, a turba que faz um barulho e pergunta o que ocorre, o que está acontecendo. E dizem que o Nazareno estava passando por ali. Então ele começa a falar, até mesmo gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E, novamente, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E como ele insistia nesse seu falatório, nessa sua inquirição, as pessoas ao redor tentavam silenciá-lo, calá-lo. Mas o mestre acaba escutando esse pedido, essa rogativa, e pedem que o trouxessem até ele. E vão até o nosso Bartimeu e dizem: tende bom ânimo, o Senhor pede que vá até ele. Nesse mesmo instante, Bartimeu joga sua capa ao longe e vai em direção ao mestre. Quando chega diante de Jesus, o mestre pergunta: meu filho, que queres que eu te faça? E ele, sem titubear, que eu tenha novamente visão, que eu veja. Alguns evangelistas falam que eu veja.
E o outro fala, que eu tenha novamente a visão. E Jesus conclama que seja feito conforme a tua fé. E ele, de imediato, volta a ter a visão. Ele fica agradecido e começa a louvar a Deus, agradecendo a dádiva que o recebeu, e começa a seguir o mestre também, que estão em direção a Jerusalém. Essa é uma das passagens mais notórias que encontramos no Evangelho. Assim como outras, mas ela nos chama a atenção por alguns momentos que fazem-nos refletir sobre a mensagem de Jesus. A iniciar por Bartimeu, esse homem que estava cego. Ele escuta um murmurinho e começa a conclamar: Jesus, tende misericórdia de mim. Pois, com certeza, ele já tinha ouvido outras pessoas dizerem que o mestre era uma pessoa que tinha compaixão, tinha empatia pelas dificuldades dos outros. E ele, escutando isto, cria esperança no seu coração. E todos nós sabemos que a esperança é uma irmã da fé. Graças à esperança, alimentamos em nosso íntimo essa vontade de crescer, de termos condições de alcançarmos os nossos desejos, alcançarmos aquilo que tanto carecemos. Bartimeu alimentava esse seu íntimo, e quando descobre que o mestre está nas cercanias, e por que não? Senhor, eu aqui estou. E fico a imaginar aquele homem, um mendigo, que sai pelos caminhos, que está ali rogando a caridade do outro. Uma criatura que entre a sociedade estão entre os esquecidos. Palavra cunhada nos tempos atuais, onde nós normalmente enquadramos as pessoas com menos possibilidades, ou das quais não carecemos tanto no nosso dia a dia. São os esquecidos. Entre eles encontramos os nossos companheiros da limpeza pública. Esquecidos, invisíveis, são os termos que utilizamos. E Bartimeu era um destes. Mas ele não queria ficar ali nos bastidores, no anonimato. Ele queria ser notado, então ele grita com toda a força dos seus pulmões, do seu coração: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E um primeiro momento, ele encontra em embate com a massa, com o povo. E é interessante, sempre que nós tentamos um passo em direção à luz, em direção a algo que vai nos ajudar a nos construir, confrontamos com a multidão, que cria barreiras, obstáculos ao nosso crescimento. Vemos muitas vezes que a nossa própria família se encontra dentro dessa massa, dessa multidão, pois começam a nos dizer: você está mudado. Como que é isto? Está pensando em evangelho? Em moral? Deixe disso, isso é coisa do passado. Vamos curtir. Vamos desfrutar daquilo que a matéria nos traz. Vamos esquecer. A vida é passageira. E com insinuações mil, nos envolve neste encantamento de sereia que nos faz congelar. Tal qual a medusa dos tempos do passado, que nos congelava, nos petrificava, e ficamos assim
esquecidos no nosso nada, no nosso sem sentir. Bartimeu encontrou essa dificuldade, mas não se deixou abater por ela. A multidão queria que ele se calasse e ele falou: não, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Até que o mestre escuta esta rogativa. E o mestre escuta todas as rogativas. Mesmo aquelas que fazemos nesses instantes em que nós oramos, em que levamos os nossos pensamentos ao Altíssimo, rogando: Senhor, tende compaixão e piedade. Escuta minhas rogativas. Meu irmão está acamado. Meu outro irmão. E assim por diante. É o coração que o mestre ouve. É o sentimento que sai de dentro de nós, que faz com que ele perceba e venha ao nosso socorro. Não foi por acaso que ele pede aos seus discípulos: traga-o até mim. E neste passo que era necessário ser dado, Bartimeu joga a capa ao longe, representando as capas que nós vestimos no mundo, as capas da indiferença, as capas do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que precisamos jogar ao longe, porque ir até Jesus não cabe, não coaduna uma coisa com a outra. Precisamos nos desvestir, nos desnudar das nossas querelas, das nossas mazelas. Precisamos deixar de lado, pois representam capas inúteis. Pois com o Mestre, a nossa vida há de mudar. Ele mendigava, mas sabendo que o Jesus estava ali, ele joga de lado, porque a capa, nos tempos do passado, era um utensílio útil a quem mendigava. Às vezes vemos nas ruas, e há até um companheiro que sempre passa carregando a sua casa. Ele amarra um monte de papelão e vai indo de um lado a outro, um lado a outro. Acho que alguns de nós já o percebemos. É a casa dele. Pois ali ele dorme à noite. Ele utiliza como abrigo, como utensílio. E a capa no passado tinha essa função de leito, de abrigo. Mas quando Jesus fala e o chama, ele larga, joga ao longe. Precisamos jogar as nossas capas. Quanto a gente vai ter com o Mestre? Pois não dá para irmos até o altar, rogar a Deus, nosso Pai, misericórdia por nós, quando trazemos em nossos corações a mágoa, o ressentimento. Quando trazemos em nosso íntimo tudo aquilo de maltrato ao outro, não dá. Não estaremos sendo sinceros quando ali realizamos esse nosso pedido. Bartimeu joga a capa e sai em direção ao Mestre. Imaginamos que vai se apoiando nos transeuntes, nas pessoas, ou até auxiliado pelos discípulos, até chegar a Jesus. E aí está um outro ensinamento, muito grande aos nossos corações. Precisamos ser solidários uns com os outros. Às vezes no nosso caminho tem alguém que está com um pouco mais de força naquele instante. Então vamos nos apoiar. Vamos pedir. Me dê a mão, me ajude a passar por esse labirinto, por estes obstáculos. Mas roguemos, não fiquemos silenciados, não fiquemos calados. O Mestre está por todos nós.
Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Como Jesus sempre nos mostrava, a tua fé te curou. Mas é necessário que nós possamos dar um passo em direção ao Mestre, demonstrando a nossa vontade de modificação, a nossa vontade de superação. Caso contrário, fica difícil. É como desejar que Deus, nosso Pai, faça tudo por nós. A exemplo de antigamente, quando o maná caía dos céus e acreditávamos que Deus, nosso Pai, vai nos dar tudo sem o esforço. E na realidade Ele já nos dá muito, muito. A natureza prova isto. A vida nos mostra a todo instante que Deus é por nós. Mas nós precisamos ser um pouco por Ele. Que queres que eu te faça? Imagina essa pergunta feita a cada um de nós. Se pudéssemos nesse instante encontrar com Jesus, e Ele faz esse questionamento. Pense um instante. Que queres que eu te faça? Ele não colocou uma limitação ou algo que possa... Não, simplesmente deixou aberto. Que queres que eu te faça? Talvez no linguajar atual, alguns pensariam, que eu ganhei na Mega Sena. Alguns outros, que me faça mais belo. Ou outros, e sempre questões que acabam nos perdendo. Mas esse nosso irmão pede que eu veja novamente. E é lógico que nós precisamos aprofundar e pensar que a visão não é apenas esta do corpo físico, como aconteceu com ele, mas é uma visão mais profunda, que nos abre as nossas percepções para a vida, para muito além, que transcende as questões materiais. Que eu tenha visão. Essa visão que nos permite perceber quando estamos realizando o bom ato e quando nos perdemos por encruzilhadas. Quando estamos diante de alguém que aparentemente está tudo bem, mas que no fundo traz em seu coração uma dor. É os infortúnios ocultos. Pois aqueles que estão à flor da pele, a olhos vistos, nos chocam os olhos com maior facilidade. Como vemos nossos irmãos agora na Venezuela e tantos outros que passam por guerras, são os infortúnios que abalam as mídias e aos corações de todos nós. Precisamos nos voltar e buscar assistir e ajudar a estes, com certeza. Faz parte da solidariedade, devemos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. Mas existem infortúnios dos quais não aparecem na mídia. E muito menos que, se olharmos rapidamente, não nos daremos conta. Vemos a pessoa todos os dias, está sorridente, está bem. Mas naquele dia eu percebo uma energia diferente. E quando de repente falo, está tudo bem? Ela me traz aquele olhar de que não está. É um infortúnio oculto. Que os nossos olhos precisam ser olhos de ver. São olhos que precisam estar exercitados na condição de perceber. Caso contrário, passaremos novamente batidos, sem perceber, sem nos darmos conta. E aí perdemos a oportunidade de auxiliar, de ajudar aquele que está precisando. Assim como cada um de nós, há momentos que nós precisamos. Não podemos acreditar que somos super-homens, super-mulheres e que estamos aqui na vida
autossuficientes sem precisar de ninguém. Não. Precisamos uns dos outros. Isso se faz dia a dia. Através dos espíritos que nos trazem a Kardec, que esta época é uma época de indiferença, porque mostra o quanto de nossos corações se encontra enregelados com as questões materiais. Nós precisamos vencer essa indiferença. Não podemos ficar escondidos em nossos templos, em nossas residências, acreditando que nós estamos salvos. Não, meus irmãos. A salvação é um processo que ocorre quando nós nos integramos a esta mente divina, que nos pede sermos irmãos uns dos outros, amar uns aos outros, fortalecermos-nos uns aos outros. E aí sim, nessa integração, estaremos sim em condições melhores. Então, neste caso, a visão não se restringe aos olhos físicos, mas aos olhos espirituais, que nos possibilita transcender a matéria e ver adiante. Bartimeu, após esta cura, ele sai glorificando a Deus, louvando ao Senhor da vida pela dádiva recebida. E este é um ponto importante também. Ele não se escondeu. Ele não escondeu a vela embaixo do candelabro, pois não está para se esconder uma cidade acesa sobre um monte. Precisamos fazer brilhar a nossa luz, para que os homens vejam as boas obras de Deus, nosso Pai. Por que esconder? Por que termos vergonha de sermos agraciados pela bondade divina, que nos toca o coração, que nos faz um ser melhor, mais diferente? Não dizemos aqui que devemos ir às praças públicas gritando, convertei-vos. Não é isto. Mas que sejamos a carta viva do Cristo, onde estivermos. Pois o familiar vai perceber a diferença, vai falar, poxa, você está diferente hoje. O que aconteceu? O teu olhar está mais sereno, mais tranquilo. Vejo que você não se inquieta com essas questões, com esses burburinhos que às vezes nós trazemos, as ironias, as brincadeiras não muito boas. Vejo que você com serenidade consegue lidar com tudo isto. É nesse sentido que precisamos fazer brilhar a nossa luz, ou seja, sermos o que nós estamos nos transformando, em seres humanos. Em seres humanos. Às vezes pensamos que o ser humano se restringe apenas aos instintos animais, que são básicos. A nossa humanidade tem que superar o básico para nos tornarmos verdadeiramente humanos, para nos tornarmos realmente filhos de Deus. Então, Bartimeu, recebendo esta dádiva, sai louvando ao Senhor. E as criaturas que o viram e que o veem, dão glória a Deus. Trabalhando em seus corações, modificando o seu íntimo, entendendo de que a mensagem é esta. Que sejamos cada vez mais
Aqueles que diante do Mestre, diante dessa luz que nos envolve, precisa jogar a capa fora, precisa se modificar, precisa se sintonizar com Ele, para que aos poucos possamos nos transformar em seres humanos verdadeiramente, em filhos de Deus. Pois a misericórdia divina é esta, que cada um de nós nos tornemos quem realmente somos. Jesus nos disse: misericórdia quero e não sacrifício. Nos conclamando e nos mostrando, não é o sacrifício deste que nós, às vezes, erroneamente concebemos, mas o sacrifício dos nossos sentimentos inferiores, para que nos tornemos seres humanos melhores. E com Bartimeu, o cego de Jericó, conclamar essas dádivas que sobre nós caem. Que possamos louvar a Deus, nosso Pai, a Jesus, o querido amigo e mestre de todos nós, e buscar com Ele a sua sintonia e a sua paz. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre.